Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos. Que a bênção de Deus ela seja constante sobre a tua vida e toda a tua família. Canal Giovanni Cardoso, hoje com o seguinte tema. Mas antes, né, pedindo para que você se inscreva, não paga nada, e divulgue, compartilhe, tá certo? Porque são temas simples, de forma objetiva, clara e em rápido tempo. Hoje estaremos trazendo o tema A humildade precede a honra. É um texto bíblico, Provérbios 15, 33, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a humildade precede a honra. Quer ser honrado? Seja humilde. Quer ser honrado? Seja respeitoso. Honre as pessoas. Mesmo com toda a nossa dificuldade, a nossa condição de pecador, às vezes nos irritamos por qualquer coisa, mas nós devemos cultivar dentro de nós, né, a capacidade de ser humilde, a capacidade de perdoar, de reconhecer o nosso erro, ok? Infelizmente, muitas pessoas metem os pés pelas mãos, se perdem no caminhar da vida, inclusive pessoas que estão em evidência, não é? Pessoas inclusive respeitadas, que aos poucos vão perdendo o respeito porque tornaram-se pessoas soberbas, arrogantes, prepotentes, donas de si, só eles acertam, eles não erram, eles são intocáveis, né? Mas a Bíblia é clara e a Bíblia nos ensina. Nós queremos trazer aqui uma rápida palavra. Algumas pessoas não querem admitir nenhuma falha, né? São infalíveis e terminam contaminando outras pessoas a ponto de acharem que realmente aquela pessoa nunca falha. É inevitável, queridos, que falhemos com o esposo ou com a esposa, né? Que falhemos como líder, como pais, como pastor, como obreiro, como pessoa comum. Todos os dias estamos falhando. A Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que não peca é mentiroso. Estamos pecando todos os dias, só que não temos mais prazer no pecado, como o ímpio, aquela pessoa que não conhece a Deus, que não tem o temor de Deus. Nós erramos, falhamos, claro que lutamos com todas as forças e evitamos aqueles grandes pecados que cometíamos antes, quando não tínhamos Deus na nossa vida. Mas às vezes pecamos através de uma ofensa, através de um comportamento arredio ou um comportamento agressivo, tá certo? A humildade, amados, ela é a qualidade que permite-nos reconhecer nossa própria falibilidade. Somos falíveis. Não somos melhor do que ninguém, não é? A nossa própria falibilidade é a capacidade de admitir nossas faltas e pedir perdão àqueles que tivemos maltratado. Pedir perdão, né? Se reconciliar. Claro, existem pessoas que não querem se reconciliar conosco. Eu costumo dizer o seguinte: eu não tenho inimigos, as pessoas é que se tornam meus inimigos. Paciência. E eu tento reverter, tento conversar, tento melhorar o relacionamento. Mas se não quer paciência também, né? Não andarão dois juntos se não quer. Na verdade, a pressuposição de que sempre sabemos, né, mais do que os outros, de que somos melhor do que os outros, de que nunca cometemos nenhum erro, é uma forma de arrogância, né? De prepotência, de soberba. E tal arrogância, ela é oposta ao amor. O amor de 1 Coríntios 13, 4 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Uma pessoa leviana, uma pessoa que trata o semelhante como se estivesse tratando lixo, não é? Como se estivesse tratando algo que não tivesse valor nenhum. Mas o amor de Deus na nossa vida, ele é sofredor. Muitas vezes nós sofremos para não ofender alguém. Muitas vezes nós preferimos sofrer para que outro não sofra. É benigno, complacente, amável. Não é? Num bom relacionamento, e aí quando eu falo relacionamento, é relacionamento em todas as áreas. Relacionamento entre casais, relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, entre amigos, relacionamento de um líder com os liderados, de um patrão com os empregados, de um senhor para com o servo. Relacionamentos da vida, né? Um bom relacionamento em qualquer área da vida, as pessoas como seres humanos devem ter prazer em servir o outro. Queridos, quem não tem prazer em servir, quem não tem prazer em fazer o melhor para o seu próximo, ele perde a razão de viver, ele perde a razão da vida, não é? E tem muitas pessoas que perderam isso. A arrogância, ela não permite a atitude servil, ou seja, a condição de servir, de ser bom, de procurar servir as pessoas. Jesus nos deu o exemplo de humildade em João 13, de 1 a 15. Você vai ver ali Jesus lavando os pés dos discípulos.
Jesus estava fazendo aquilo ali dizendo, olha, eu como Deus, como filho de Deus, como mestre de vocês, como Senhor de vocês, estou fazendo isso. Imagine vocês entre vocês, né? A humildade também, ela ajuda a perdoar os outros que pecam contra nós. Não é fácil. Se você disser que é fácil, não é fácil. Dependendo, inclusive, da intensidade da falha, do pecado, da afronta. Não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina a cultivar essa capacidade de perdoar quem nos ofende, né? A humildade também ajuda a perdoar os outros que pecam contra nós, porque nos lembra que nós mesmos somos falíveis e frequentemente necessitamos de ser perdoados. Então, quando a gente começa a despertar, desenvolver dentro de nós essa condição de enxergarmos que somos falíveis, né? E que podemos ofender as pessoas, então é um meio de facilitar com que nós compreendamos essa condição de falíveis para nós também perdoarmos. É aquela história. Faço comigo, desejo comigo o que eu desejo que eu faço com o meu próximo. No Efésios 4, 31 e 32, Paulo diz o seguinte: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Escrevendo aos Colossenses, ele diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É difícil, não é fácil, mas o exercício da palavra de Deus, irmãos, nos capacita a perdoar, nos capacita a conviver, a suportar uns aos outros, né? Para vivermos melhor, para alcançarmos a tão esperada paz da alma, paz de espírito. Glória a Deus. A humildade também nos ajuda a reconhecermos que erramos e estamos em pecado grave diante de Deus e da sua igreja. Isso ocorre muito com líderes, né? Líderes da igreja, pastores, líderes obreiros, aqueles que estão à frente da obra do Senhor, né? Que perderam essa capacidade, irmãos, que perderam totalmente o temor a Deus, se envolveram tanto com as riquezas, com o poder, com as coisas do mundo, que eles se acham super homens, super santos, né? Eles se acham intocáveis. Infelizmente, né, as ovelhas, muita gente nas igrejas acham que esses homens são intocáveis e eles estão caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque se ensoberbeceram tanto que não conseguem mais reconhecer que são falíveis e que precisam da misericórdia de Deus, mas para alcançar essa misericórdia precisam ser humildes, não é retroceder, reconhecer que pecaram, voltar à condição de servo para serem tratados. No decorrer de um relacionamento interpessoal, em qualquer área da vida, haverá muitas oportunidades para as pessoas, para nós, nos perdoarmos e aprendermos a conviver melhor uns com os outros. No decorrer da vida, na prática do dia a dia, irmãos. E quando essa prática ela é fundamentada na palavra de Deus, na oração, no sacrifício com relação às coisas de Deus, nós aprendemos e vivemos melhor. E por fim, ofensas não perdoadas tendem a ser como feridas não curadas. Produzem inflamadas, né? Produzem amargura, elas afetam severamente a saúde dos indivíduos e, consequentemente, a relação. Queridos, tratando da igreja, quantas pessoas feridas, magoadas, ofendidas estão dentro das igrejas, participando dos cultos, né? Muitas vezes enganadas, achando que estão adorando a Deus, mas não é porque estão em pecado, é porque a amargura por uma ofensa que alguém lhe fez, ele está considerando tanto essa ofensa que ele não consegue adorar a Deus. Ele apenas vai para a igreja. Por um lado, a liderança, não é, que acha que está prestando um culto de adoração a Deus e Deus não está recebendo. Por outro, o liderado, aquele que está ali na condição de ovelha, também não está tendo o seu culto recebido por Deus. Por quê? Porque está oprimido, carregado por insegurança, por opressão, por ofensa, está com a alma ofendida e não consegue se libertar daquilo. Que Deus te ajude, que Deus ajude a igreja, irmãos, a alcançarmos a tão sonhada paz espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.